Se alguém visse ele aos domingos, terno alinhado, Bíblia na mão, sorriso calmo, diria que era o homem mais espiritual da congregação. E por fora era mesmo. Era cooperador de jovens. Dava saudação como ninguém. Orava com fervor, e os irmãos elogiavam até sua postura. Mas só eu sabia o que acontecia, depois que a porta de casa se fechava. Eu me lembro como se fosse ontem da primeira vez que ele gritou comigo. A gente ainda estava recém-casado. Ele chegou nervoso, porque a comida não estava quente o suficiente. Eu tentei explicar que a panela elétrica havia desligado sem querer, mas ele não quis ouvir. Bateu na mesa, apontou o dedo no meu rosto e disse que eu não servia nem para ser esposa de servo de Deus. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer tapa que recebi depois. Eu chorei em silêncio naquela noite, enquanto ele orava no quarto. Sim, ele ajoelhava para orar depois de me humilhar. Eu achei que talvez fosse só um momento, um ataque de raiva, que no fundo ele estava arrependido. Mas não estava, porque no outro dia ele já me tratou com frieza, como se eu fosse invisível. E no culto à noite, lá estava ele, levantando as mãos e dando glória a Deus. E eu estava do lado dele, sorrindo para manter as aparências. Com o passar dos meses, o que era palavra se tornou empurrão. Um dia, quando questionei por que ele havia desaparecido por horas, ele me empurrou contra a parede. Quem você pensa que é para desconfiar de mim? Eu sou cooperador da casa de Deus. Mas ele gritou. E ali, eu entendi que o título que ele carregava era a máscara perfeita para esconder o que ele era de verdade. E eu tinha medo, não só dele, mas do julgamento. De como os irmãos olhariam para mim se eu falasse. Afinal, ele era querido. Ele era a referência. Já eu era só a esposa nova, discreta, que chorava escondido no banheiro da igreja. Comecei a evitar cantar nos cultos. Minha alma estava triste demais para adorar. Mas ninguém via, ninguém perguntava. E ele continuava sendo exaltado por todos. Uma vez, a irmã da obra veio até mim dizendo: "Que bênção você ter casado com um homem tão temente." Eu sorri e respondi: "Amém." Por dentro, era como se minha alma estivesse gritando. Mas naquela época, eu ainda não tinha coragem, nem voz. Ele me controlava em tudo. Até as roupas que eu usava. "Não combina com a esposa de um cooperador", dizia ele, mesmo que meu vestido estivesse completamente recatado. Eu já não podia visitar minhas amigas. Ele desconfiava de tudo. Me dizia que mulher de servo não ficava se misturando com qualquer uma. Eu fui me afastando. Me calei. Me apaguei. Mas o pior foi perceber que tudo aquilo não era um desvio momentâneo. Era quem ele era. Um homem que aprendeu a fingir tão bem. Que enganava a igreja, a família e até a si mesmo. Em casa, ele me humilhava. Dizia que eu era burra, que se não fosse por ele, eu nem teria um lugar na congregação. Uma vez, me disse que se eu o denunciasse, ninguém acreditaria em mim. E eu, covardemente, acreditei nisso por muito tempo. Sabe o que é mais triste? É que mesmo vendo tudo isso, meu coração ainda orava por ele. Eu pedia a Deus que mudasse o coração do meu marido, que quebrantasse aquele espírito violento, autoritário e frio. Eu acreditava que Deus podia restaurar nosso lar. Mas cada dia que passava, eu me sentia mais fraca, mais doente. Minha alma estava adoecendo. Eu já não era eu, já não sabia mais quem eu era. Era um ciclo silencioso de dor e aparência. E ele dominava esse ciclo como um artista no palco. No culto, ele chorava. Em casa, ele gritava. No culto, ele pregava sobre amor. Em casa, ele dizia que eu era inútil. E a igreja? A igreja não via. A igreja só via o palco. Um dia, durante um culto, ele se levantou para dar uma palavra sobre o amor de Cristo no lar. Eu fiquei tão gelada que quase desmaiei no banco. Tive que me levantar e ir para o banheiro. Lá, de frente ao espelho, olhei para o meu próprio rosto e disse em silêncio: "Você não merece isso. Isso não é amor."
Isso não é Deus. Mas o que fazer quando o agressor é também o homem de Deus diante de todos? O que fazer quando todos o veneram e você é só a esposa problemática, se ousar abrir a boca? A resposta eu só encontrei muito tempo depois, quando Deus começou a me mostrar que silêncio não é submissão, que medo não é respeito e que amor não é dor. Nesse primeiro capítulo da minha história. Quero que você entenda. O inimigo também veste terno. Também senta no banco da frente. Também prega. Mas Deus vê o oculto. E ele começou a me mostrar que a verdade, uma hora ou outra, vem à tona. E que eu não fui chamada para morrer em silêncio dentro de casa, enquanto todos me davam glória no altar. Foi o começo de um processo longo, difícil, mas necessário. E hoje, posso dizer, Deus me livrou da mentira, da opressão e de uma vida de aparências que quase matou minha fé. Se tem algo que eu nunca vou esquecer, é o som da porta se abrindo. Eu já conhecia o ritmo dos passos dele. Sabia, mesmo de longe, quando era ele chegando. E sabia também quando estava sóbrio, ou quando vinha completamente embriagado. Era quase um instinto de sobrevivência, como o de quem já apanha demais e aprende a prever a pancada. Mas antes disso, antes da chave girar na fechadura, eu ouvia ele orando. Sim, orando. Ajoelhado, com a voz tremendo, lá no púlpito ou no banco da frente da congregação. Dizia palavras tão bonitas, tão cheias de unção, que às vezes eu mesma quase acreditava que ele era mesmo o homem de Deus. Quase! Naquele tempo, eu ainda tinha esperança. Ainda achava que um milagre podia acontecer de uma hora para outra. Eu via ele falando de amor no culto de jovens e pensava, Deus, talvez hoje seja o dia em que ele vai mudar. Mas não era. Naquela noite específica, o culto tinha sido forte. O ministério estava em peso. Ele tinha sido usado para fazer uma oração, que fez até o ancião se emocionar. Todos apertaram a mão dele com admiração. Algumas irmãs mais velhas diziam, esse moço ainda vai ser um grande instrumento. Enquanto isso, eu ia para casa com o coração apertado. Eu já sabia o que vinha depois. Já conhecia o ciclo. O culto era a máscara. E a casa era o desmascaramento. Quando ele chegou naquela noite, eu estava com a mesa posta. Comida quentinha. Eu tinha preparado tudo como de costume, mesmo com o estômago embrulhado de angústia. Ele entrou. O cheiro de bebida veio junto com ele. Não era leve. Era forte, misturado com perfume, como se ele tentasse disfarçar, mas nunca conseguia. Tá tudo isso aí só pra mim? Disse ele, cambaleando um pouco. E eu, mais uma vez, forcei um sorriso. Sentei com ele, tentei puxar a conversa. Perguntei como foi o culto, mesmo sabendo o que ele tinha feito lá. Foi bênção, respondeu ele, seco. Depois do jantar, ele ficou sentado no sofá, olhando pro nada, a TV ligada, mas os olhos dele vazios, e de repente, sem mais nem menos, ele começou a chorar. Eu fiquei confusa. Ele raramente demonstrava sentimento dentro de casa. Chorava na igreja, mas em casa, só tinha raiva. Eu não presto, mulher, ele disse, num sussurro que me doeu mais do que qualquer grito. Eu tô destruído por dentro. Eu sou um hipócrita. Naquela hora, meu coração quase pulou para fora. Eu achei que aquele era o momento da mudança, que ele ia confessar, que ia pedir ajuda, que ia me pedir perdão. Mas não. Ele levantou, bateu a porta do quarto e ficou lá até o outro dia. E no dia seguinte, tudo voltou ao normal. Silêncio, frieza, controle. Eu comecei a me perguntar se ele vivia dividido, um lado espiritual e outro mundano. Mas depois de um tempo, entendi. Não era divisão, era fingimento. Era um papel que ele desempenhava tão bem que confundia até quem morava com ele. Algumas vezes, ele chegava depois da meia-noite. Eu ficava sentada na ponta da cama,
com o coração acelerado. Às vezes ele vinha alterado, outras, vinha calado, sem dar explicação. E mesmo assim, aos domingos, ele estava lá, com terno impecável, Bíblia nas mãos, sorriso no rosto. Um dia, ele chegou mais tarde do que o habitual. Tinha marcas no pescoço. Eu perguntei com cuidado, e ele explodiu. Tá achando que sou vagabundo? Você tem que aprender a ficar no seu lugar. Naquela noite, ele jogou minha Bíblia no chão. Disse que se eu tentasse aprontar alguma coisa, ele contaria para a igreja que eu era rebelde, que eu é que dava escândalo dentro de casa. Eu tremia, chorava em silêncio, com medo do amanhã. E o que mais doía era o sentimento de abandono, porque por mais que eu orasse, por mais que eu buscasse socorro em Deus, eu continuava presa naquela prisão emocional. Sentia que, se eu falasse, ninguém acreditaria, que se eu gritasse, minha voz seria abafada pelos títulos e cargos dele. Eu comecei a desenvolver ansiedade. Tinha medo de sair, medo de responder, medo de respirar errado. Cheguei a ficar dias sem comer direito. Me olhava no espelho e não me reconhecia. A mulher que um dia sonhou com um lar abençoado. Agora era só um vulto triste andando dentro de casa. Eu me lembro de uma vez em que, durante um culto, o irmão que estava pregando falou algo que me fez estremecer. Tem gente aqui que é santo no púlpito, mas diabo dentro de casa. Meu corpo tremeu. Eu olhei para o lado e vi que ele estava sério, como se a palavra fosse para qualquer um, menos para ele. Ele não se enxergava, ou fingia não se enxergar, mas Deus via. E um dia, eu senti isso de forma clara. Foi numa madrugada. Ele chegou alterado, mais agressivo do que o normal. Gritou, me empurrou e foi dormir no sofá. Eu me tranquei no quarto e chorei tanto que mal consegui respirar. E ali, naquele chão frio, ajoelhada, sem forças, eu disse: Deus, eu não aguento mais. E foi ali, naquele momento, que senti uma paz estranha, como se uma mão invisível me abraçasse, como se o céu dissesse: Filha, eu estou aqui. Eu vi tudo. E você não está sozinha. A partir daquele dia, uma chama começou a se acender dentro de mim. Pequena, tímida, mas firme. E eu sabia, Deus não queria que eu morresse calada, que eu apagasse minha luz, para manter a fachada de um casamento que nunca existiu de verdade. Ele ainda orava no culto, ainda aconselhava jovens, mas eu por dentro estava despertando, e já não tinha mais medo do som da porta se abrindo, porque eu sabia que, em breve, seria eu quem fecharia a porta, mas de saída, e para nunca mais voltar. Não sei explicar exatamente o que senti naquele dia. É como se meu mundo tivesse sido puxado pelos pés, e de repente tudo ficou escuro. Até hoje, quando lembro, meu coração acelera. Eu, a esposa do cooperador, dedicada, obediente, fiel e enganada. A gente sempre acha que traição vai acontecer com os outros, com vizinha de novela, com aquela história triste da prima distante. Nunca com a gente, nunca dentro da igreja, mas aconteceu comigo. E não foi com uma mulher do mundo, não. Foi com uma jovem da nossa própria congregação, uma moça que me chamava de irmã, que me cumprimentava com a paz de Deus e me dava beijos no rosto. Lembro que na época, meu casamento já estava desgastado. As brigas aumentavam. Ele me tratava com frieza. Às vezes sumia por horas sem explicação. Eu justificava tudo com cansaço do trabalho, responsabilidades do ministério. Eu orava, jejuava, implorava para Deus salvar meu lar. Nunca imaginei que o veneno já estava dentro da casa do Senhor. Tudo começou a mudar quando ele passou a dar mais atenção a uma jovem da mocidade. Ela era bonita, simpática, talentosa. Começou a tocar instrumento na orquestra. E de repente estava em todo lugar que ele estava. Eu via os olhares, mas me acusava de ciúmes. Achava que era minha mente me traindo. Afinal, como uma jovem da igreja, tão cheia de dons,
se envolveria com um homem casado. E pior, um cooperador. Mas Deus vê o que a gente não vê. E ele começou a me mostrar. Um dia, sem querer, peguei o celular dele. Ele tinha deixado em cima da mesa enquanto tomava banho. Algo no meu espírito me impulsionou. Não foi curiosidade, foi uma dor no peito. Uma urgência. Como se Deus dissesse: "Olha agora, minha filha." E quando abri, estava lá. Uma conversa no WhatsApp com ela. Com apelidos carinhosos. Com frases de amor. Com áudios que não deixavam dúvidas. Eles estavam juntos. Não consegui respirar. Caí de joelhos no chão da sala, com o celular na mão. Chorei, gritei, tremi. Tudo desabou em segundos. Toda a minha confiança. Toda a minha luta por aquele casamento. Tudo virou pó. Quando ele saiu do banheiro, me viu naquele estado. E ainda tentou negar. Disse que era só conversa. Que eu estava exagerando. Mas as provas eram claras. Eu mostrei tudo. Ele ficou em silêncio. Baixou a cabeça. E não teve coragem de dizer uma só palavra. Nem um pedido de perdão. Nada. O silêncio dele foi mais cruel do que a traição. O pior foi no culto seguinte. Ela estava lá, sorridente, cantando. E ele, no púlpito, pregando, exortando sobre fidelidade, santidade, lar cristão. Eu olhava e meu coração queimava. Como pode? Como alguém pode vestir uma máscara tão bem? Como alguém pode levantar as mãos e pregar, depois de ter destruído um lar? Fiquei noites sem dormir. Meu rosto emagreceu. Meus olhos viviam inchados. Eu fingia na igreja. Sentava nos bancos. Sorria. Mas por dentro, sangrava. E o mais doloroso era saber que ninguém sabia. Que a maioria via ele como o homem de Deus. E eu como a esposa, ingrata que andava, cabisbaixa e fria. Teve um dia que pensei em desistir da igreja. Não conseguia mais ouvir os hinos. Não conseguia louvar. Cada vez que ele subia ao púlpito, minha alma doía. Parecia que tudo era uma grande mentira. Mas foi nessa hora que Deus começou a falar comigo. Não através de homens, mas no íntimo do meu espírito. Ele dizia: "Eu vi tudo. Eu sou justo. Eu sou teu marido, tua rocha, tua justiça." Foi uma luta para me manter de pé. Tive que me afastar por um tempo, buscar ajuda, chorar aos pés do Senhor. Teve dias que só gemia, não saía palavras da minha boca. Mas o Espírito Santo me cobria, e foi Ele quem me curou. Fui descobrindo com o tempo que minha fé não estava no meu marido, nem na aparência da igreja, mas em Deus. E que o erro de um homem não apagava a santidade de um Deus fiel. E foi nessa verdade que me firmei. Hoje, ao lembrar disso, ainda sinto dor. É impossível esquecer, mas também sinto força. Porque sobrevivi. Porque não perdi minha fé. Porque entendi que Deus não fecha os olhos para a injustiça. Ele pode até se calar por um tempo, mas no momento certo, ele levanta, age e justifica. Quanto à jovem, ela se afastou, sumiu. Dizem que hoje nem congrega mais. Ele continua, mas muita coisa mudou. As máscaras caem com o tempo. E o que é verdadeiro permanece. Eu estou viva. E mais forte do que nunca. Porque descobri que a minha vida não depende do amor de um homem, mas da graça de Deus. E esse é só o começo da minha história. A traição já tinha me ferido profundamente. Mas o que mais me machucou veio depois. Veio de onde eu menos esperava. Da igreja. Dos irmãos. Dos olhares. Da frieza disfarçada de santidade. Após descobrir o adultério do meu marido, o cooperador, com uma jovem da própria mocidade, eu me senti destruída, mas decidi me agarrar a Deus. Pensei, pelo menos, na casa do Senhor vou encontrar consolo. Que engano! A partir dali, o banco da frente virou lugar de solidão, e os corredores da congregação, onde eu tantas vezes sorri e abracei, se tornaram passagens de silêncio cortante. No primeiro culto, após o escândalo, que, mesmo abafado,
Já corria nos cochichos da Irmandade. Fui sozinha. Cheguei com meu véu branco, vestido recatado, Bíblia apertada contra o peito e o coração partido. Já na porta senti os olhares, uns curiosos, outros julgadores. E havia também os que desviavam os olhos, como se meu sofrimento fosse contagioso, ou vergonhoso demais para encarar. Antes, as irmãs corriam para me abraçar. Algumas me chamavam carinhosamente de exemplo de esposa cristã. Agora, silêncio, vazio, cumprimentos frios. O tipo de a paz de Deus, que não desce do céu, vem só da boca. Sentei no mesmo banco onde sempre sentei, primeiro banco da ala feminina. Sozinha. Ele, claro, estava lá também, no púlpito, com a mesma voz firme, os mesmos gestos ensaiados. E a igreja, como se nada tivesse acontecido, dizia amém, com fervor. Ali, eu entendi. Quando um homem tem um título, ele ganha um escudo. Mas quando uma mulher é ferida, até sem culpa, ela se torna um incômodo. Com o tempo, minha presença virou um problema para muitos. Não diziam nada abertamente, mas os recados vinham nas entrelinhas. Uma irmã se ofereceu para me ajudar a superar meu espírito de ressentimento. Outra me aconselhou a voltar para o lar e salvar meu casamento. Como se a culpa tivesse sido minha. Ouvi coisas absurdas, como: mulher que cuida bem do marido não perde. Eu chorava no banheiro da igreja. Não queria que ninguém visse, mas doía. Doía mais do que o próprio adultério. Porque, no fundo, eu esperava que a igreja fosse meu hospital, e não o tribunal. Teve um domingo que me marcou. A jovem que tinha sido o pivô da traição estava presente. Sentei atrás, porque já não tinha forças para os bancos da frente. E ela veio com um vestido novo, sorriso nos lábios, cercada de moças. O irmão que pregava, sem saber ou sabendo, falava sobre amar a quem Deus está levantando e perdoar quem Deus já perdoou. Eu entendi a indireta. Era para mim. Me senti pequena, invisível, um estorvo espiritual. Minha vontade era nunca mais voltar. Mas mesmo assim, eu voltava, semana após semana. Sabe por quê? Porque no fundo eu não ia pelos irmãos. Eu ia por Deus. E apesar da dor, era na casa dele que eu me sentia viva. Quando o hino começava, minha alma se erguia. Eu fechava os olhos e pensava: Senhor, se ninguém me vê, o Senhor vê. Tive vontade de gritar, de expor tudo, mas o Espírito Santo me silenciava. Ele dizia: quem se humilha será exaltado, e eu obedeci. Chorei em silêncio, ajoelhei em silêncio, aguentei em silêncio. Um dia, um irmão mais velho me viu sentada depois do culto. Se aproximou devagar, sentou ao meu lado e disse: Irmã, eu sei que está doendo, mas o Senhor está contigo. Ele vai virar essa página. Aquela foi uma das poucas palavras que me alcançaram como cura. Um bálsamo em meio a tantas pedradas. Mas não se engane. As pedras continuaram. Começaram a me excluir de tudo. Do círculo de oração, dos cultos nas casas, até das festas de irmandade. Disseram que era melhor dar um tempo. Eu era vista como a problemática, a ferida que não quer sarar, quando na verdade eu só estava lutando para respirar. Me senti como aquela mulher do fluxo de sangue que todos evitavam. Só que diferente dela, eu estava na igreja. E mesmo dentro da casa do Senhor, fui empurrada para os cantos. Foi nesse tempo que comecei a ir para os cultos em outras localidades, em bairros distantes, onde ninguém me conhecia, onde eu podia sentar, cantar e chorar em paz. Foi lá que Deus voltou a falar comigo. Usou vasos que nunca tinham me visto e disse: Filha, não temas. Eu vi tua fidelidade. Eu estou cuidando do que ninguém quer tocar. Aquelas palavras foram como o sol, no meio do inverno. Depois de meses,
percebi que meu sofrimento era também uma missão. Outras irmãs começaram a me procurar. Mulheres em silêncio, vivendo dramas parecidos. Uma confessou que o esposo, também obreiro, a humilhava. Outra chorou, dizendo que já tinha pensado em abandonar tudo. Eu comecei a ser instrumento. Deus transformou minha dor em testemunho. E então, tudo começou a mudar. Mas ainda havia marcas. Até hoje, quando passo por alguns bancos, alguns desviam o olhar. Outros me cumprimentam como se fossem obrigados. Mas sabe o que mudou? Eu não preciso mais disso, porque eu sei quem me levantou. E ele me levantou, não para vingar minha dor, mas para dar um novo propósito. Aprendi que a igreja é feita de homens, falhos, mas o dono da igreja é perfeito. E é nele que está minha fé. Hoje eu posso dizer, com lágrimas de superação, fui rejeitada pelos homens, mas abraçada por Deus. E não há solidão no banco da frente que supere o amor que o Senhor derramou sobre mim. Se você, irmã, está lendo isso e passando por algo parecido, deixa eu te dizer, não saia da presença de Deus por causa da frieza dos outros. Ele vê, ele ouve, e no tempo certo, ele exalta. Eu nunca pensei que aquele culto seria diferente dos outros. Era um domingo à noite, e o céu parecia mais escuro do que o normal. Meu coração estava pesado, e algo dentro de mim dizia que era o dia da revelação. Por meses, ou melhor, anos, eu suportei calada. As traições, as agressões, os gritos abafados atrás da porta do nosso quarto. E mesmo assim, eu ia à igreja ao lado dele. Me sentava, colocava o véu, louvava a Deus e via ele subir ao púlpito para cooperar como se nada tivesse acontecido. Por dentro, eu sangrava. Por fora, eu fingia que era tudo normal. Mas Deus... Deus não permite que a injustiça permaneça para sempre. A justiça divina não falha, ainda que demore. E naquele dia, foi como se o céu se abrisse e tudo viesse à tona. O culto começou normalmente. Os hinos fluíam. A palavra era guardada, mas o ambiente estava... estranho. Não era o costumeiro silêncio reverente. Era um silêncio carregado. Uma quietude que doía nos ossos. A palavra caiu com peso naquela noite. O irmão que Deus usou falou de esposas caladas, de choros escondidos, de servos que vivem de aparências e maltratam dentro de casa os seus próprios. Era como se ele estivesse lendo meu coração. Ou melhor, como se Deus estivesse me respondendo. Tem servo que canta aqui, mas amaldiçoa dentro do lar. Tem homem que fala em línguas na igreja, mas fere com palavras a esposa em casa. Naquele momento, ele abaixou a cabeça. Eu vi, pela primeira vez em muito tempo, ele não conseguiu sustentar o olhar altivo. A mão dele, que sempre segurava firme o inário, começou a tremer. Aquele era o começo do juízo de Deus. Terminando o culto, o cooperador que havia pregado veio até mim, me chamou de lado com carinho e perguntou: Irmã, posso orar por você? Eu não respondi. Apenas chorei. Desabei ali mesmo, na frente da porta da igreja. Era como se tudo estivesse explodindo de uma só vez. As marcas no meu braço que eu escondia com mangas compridas. As mentiras que eu engolia. Às vezes, que ele dizia que ninguém ia acreditar em mim porque ele era cooperador. Só que naquela noite, a igreja viu. Ele tentou sair rápido, fingir que estava tudo bem. Mas foi em vão. Outros irmãos vieram. As irmãs que sempre olhavam de longe se aproximaram. E então, ali mesmo no portão da igreja, a verdade começou a ser contada. Uma irmã me abraçou. Outra me disse: o Espírito Santo nos mostrava. Mas a gente tinha medo de tocar no assunto. Medo. Esse era o sentimento que dominava a todos. Medo de expor. Medo de mexer onde parecia santo. Mas naquele dia, a máscara caiu. Ele tentou negar, claro. Tentou me chamar de louca. Disse que eu estava inventando tudo. Mas as provas estavam comigo. As fotos dos hematomas.
as mensagens no celular, os áudios com as palavras de desprezo. A comissão foi avisada. E por incrível que pareça, o que mais me doeu foi que alguns ainda quiseram orar mais antes de tomar providência. Como se o sangue que eu vertia precisasse de confirmação celestial. Mas Deus, Ele não tardou. 2 semanas depois, Ele tentou subir para cooperar. Mas a palavra veio cortante como espada, e naquela noite ele não conseguiu se levantar do banco. Era como se algo invisível o prendesse. Uma irmã até disse que viu ele suando frio, tremendo. Ele saiu do culto com o rosto pálido, sem força. Dias depois, ele foi retirado do ministério. Tentou culpar os outros, tentou dizer que era perseguição. Mas a verdade já tinha ecoado. Não era mais segredo. O servo que me batia, que me traía e me humilhava, agora estava exposto. Não por mim, mas por Deus. Porque quando o clamor de uma filha machucada sobe aos céus, o céu responde. Depois disso, eu não voltei para os bancos da igreja de imediato. Fiquei em casa, me curando. Porque não era só o corpo que estava ferido, era a alma. Mas recebi visitas, orações, cartas. E o mais bonito, outras irmãs começaram a falar. Testemunhos de outras que também sofriam em silêncio. Era como se Deus usasse minha dor para despertar outras. Hoje, ao relembrar aquele culto, eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Eu não precisava gritar, não precisava me vingar, só precisava continuar orando, mesmo com lágrimas. Porque o Deus que vem em secreto recompensa em público. E naquele culto, ele trouxe à tona o que ninguém queria ver. Depois que tudo veio à tona, eu achei que ia afundar. Achei que a vergonha, o peso dos olhares, as lembranças das agressões, iriam me esmagar. E por um momento, quase me deixei levar pelo pensamento de que minha vida tinha acabado ali. Mas o que eu não sabia é que ali era só o começo da restauração de Deus. Eu me lembro do primeiro culto, que assisti sozinha, depois que ele foi retirado do ministério. Eu tremia. Parecia que cada passo até o banco da frente pesava mais que meu corpo inteiro. Mas quando me ajoelhei, senti como se uma mão invisível segurasse a minha. Não era o cooperador. Não era um ancião. Era o próprio Espírito Santo. E ali, naquele ajoelhar simples, começou o processo mais bonito que já vivi. O da cura. Curar não foi rápido. Curar doeu. Porque curar é encarar as feridas abertas. É olhar para os pedaços que ficaram espalhados dentro da gente. E ter coragem de recolher um por um. Eu chorava sozinha. Às vezes no banheiro. Às vezes na cama. Teve dias que eu só conseguia dizer uma frase em oração. Senhor, eu ainda estou aqui. E ele me respondia. Não com trovões. Não com visões, mas com pequenos sinais. Uma irmã que batia na minha porta com um bolo e dizia: "Senti de vir te ver." Um hino que caía justamente naquele momento em que eu pensava em desistir. Uma palavra que falava do cuidado dele, da justiça dele, do amor que restaura. As pessoas começaram a mudar comigo. Algumas, confesso, se afastaram. Como se eu fosse a errada por ter contado a verdade. Como se eu tivesse manchado o nome da igreja. Mas outras se tornaram anjos. Irmãs que eu mal conhecia passaram a me visitar. Irmãos que me cumprimentavam com reverência. A igreja começou a me ver, não como a esposa do cooperador que caiu, mas como uma serva de Deus que permaneceu de pé. E foi nesse tempo que Deus começou a curar minha identidade. Porque por muito tempo, eu achei que meu valor vinha do fato de ser esposa de alguém do ministério. Eu usava isso como escudo. Mas Deus me mostrou: você é minha filha, independente do título dele. Comecei a cantar de novo, a sorrir de novo. Um dia, uma irmã me viu e disse: "Irmã, sua luz voltou." E eu entendi. Não era uma luz humana. Era a presença de Deus que estava me devolvendo a dignidade.
que os tapas, as traições e as mentiras tinham tentado apagar. Também comecei a ajudar outras irmãs, as que sofriam caladas, as que fingiam ter casamentos felizes, mas que escondiam hematomas com maquiagem. Algumas vinham até mim com medo. Outras nem precisavam falar. Bastava o olhar. E eu sabia, aquela dor era familiar. E Deus me usava, não para julgar, mas para abraçar, para ouvir, para mostrar que há esperança. Porque a cura verdadeira não é esquecer o que aconteceu, é lembrar, sem sangrar. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais uma mulher destruída. Vejo um testemunho vivo, um milagre em construção, um vaso que foi quebrado, sim, mas que agora carrega as marcas da graça, do perdão e da nova vida. O Senhor me restaurou, e não apenas me restaurou, me elevou, porque agora eu sou livre, livre do medo, livre da aparência, livre da dor. E se alguém me perguntar como eu consegui suportar tudo isso, eu direi com toda certeza: foi Deus, só Deus. Porque quando ninguém mais me via, Ele estava ali. Quando ninguém mais me defendia, Ele lutava por mim e ainda luta. Hoje, quando eu subo naquele púlpito com véu na cabeça, a Bíblia nas mãos e a alma em chamas, não é mais a mulher ferida, traída e humilhada que fala. É uma serva curada. É uma mulher que foi visitada no fundo do poço e resgatada pelas mãos do Deus vivo. As lágrimas que um dia escorriam por noites e noites foram trocadas por um sorriso que não depende de circunstâncias. Um sorriso que nasce da certeza de que o meu Redentor vive. Me lembro de um culto de terça-feira. Igreja quase vazia. Sentei no último banco, sem forças nem para ir à frente. Eu só queria ouvir uma palavra. Só queria saber se Deus ainda olhava para mim. E naquele culto, com o cooperador novo que nem me conhecia, a palavra veio em cima da minha ferida. Filha, eu enxuguei tuas lágrimas no travesseiro e te dou dupla honra, onde houve vergonha. Aquilo me desmontou. Eu chorava de soluçar. E ali, entendi. Deus tinha visto tudo. E Ele estava me levantando. Comecei a testemunhar. Primeiro baixinho, só entre irmãs. Depois em rodas maiores. E logo veio o convite para contar o que Deus tinha feito na minha vida, em outros cultos, em outras igrejas. E cada vez que eu dizia, eu sobrevivi ao cooperador que quase me matou, alguém se arrepiava. Cada vez que eu contava. Eu achava que ia morrer chorando, mas hoje eu canto. Alguém voltava a crer que o milagre era possível. A minha vergonha se transformou em ministério. A minha dor virou ponte para alcançar outras. Recebi mensagem de irmãs, que também eram agredidas, traídas, ignoradas. Irmãs que, como eu, pensavam que o casamento era cruz, quando na verdade era prisão. E cada uma delas começou a entender que Deus não quer filhas, apanhando em nome de uma aparência. Deus quer filhas vivas, salvas, inteiras. E eu dizia isso sem medo, porque eu vivi isso. Deus me resgatou inteira. Não sobrou trauma, não sobrou raiva. Só ficou o testemunho. E a presença de Deus comigo, todos os dias. O mais lindo foi quando meu filho me viu orando um dia e disse: Mãe, você tá brilhando. Eu chorei, porque aquele menino, que um dia se escondia no quarto, com medo de ver o pai gritar, agora via em mim uma mulher cheia da glória de Deus. Não precisei me vingar, nem levantar a voz. Foi Deus quem me justificou. Foi Ele quem limpou meu nome, sarou minhas feridas e colocou meu pé num lugar espaçoso. Hoje eu louvo com alma, com corpo, com vida. Não tenho um marido que me leva para o culto, mas tenho um Deus que me carrega no colo. Não tenho uma casa cheia de luxo, mas tenho paz no travesseiro. Não tenho grandes títulos na igreja, mas tenho o Espírito Santo morando aqui dentro. E isso é mais do que eu jamais sonhei. Se você está lendo isso e vive em dor, saiba,
Você não está sozinha. Deus vê o que ninguém vê. Deus ouve o que ninguém ouve. E Ele te ama o suficiente para te tirar daí. Mas às vezes, Ele só está esperando você dizer: chega, eu quero viver. Foi quando eu disse isso que o céu se abriu e tudo começou a mudar. Hoje, eu testemunho porque sou prova viva de que Deus ainda transforma histórias. Ainda muda destinos. Ainda limpa lágrimas. E ainda devolve o riso. Sou ex-esposa de um cooperador que me batia. Mas hoje sou noiva do Cordeiro, esperando o dia da redenção, com vestes brancas, alma curada e coração em paz. Glória a Deus por tudo. Amém.